Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou aluno do curso técnico em edificações do EMBA, Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do teodolito rudimentar. Esse projeto está sendo ministrado pelo professor Armindo Fábio, e o teodolito rudimentar, ou também o teodolito profissional, trata-se de um instrumento de medidas utilizado tanto na topografia como em outras áreas para a realização de medidas de ângulos, tanto os ângulos verticais, tanto os ângulos horizontais, usando triangulações. O teodolito ele auxilia a achar medidas em que não se tem o acesso ao ponto desejado, ou seja, pontos inacessíveis. Esse teodolito ele foi feito de forma manual, utilizando madeira simples, porém com uma laminação para uma maior duração do equipamento. E no decorrer do vídeo nós vamos ver como ele funciona. Bom, a composição desse teodolito. Esse teodolito ele é constituído de uma base de madeira com as medidas de 23 por 16 centímetros, uma haste com a altura de 35 centímetros por 4 centímetros de comprimento. Ela possui duas braçadeiras, uma braçadeira na parte superior da haste e outra braçadeira na parte inferior da haste, que dá o prendimento e a sustentação das canetas laser, que vão nos auxiliar na hora de marcar o ponto de referência. Possui também dois transferidores de 180 graus que vão nos dar a angulação em que esse ponto referencial se encontra, tanto como 4 parafusos sextavados que nos dão uma maior precisão de altura da base, como um prumo que nos dá o nivelamento correto em que se encontra o nosso teodolito. Bom, vamos agora marcar o nosso ponto referencial. Eu já designei o nosso ponto e vamos agora colocar as medidas no teodolito. Como podemos ver, o nosso laser está batendo exatamente no nosso ponto referencial. Este é o laser na parte inferior da haste. Ele tem exatamente 90 graus em relação ao nosso ponto. Já o laser da parte superior da haste, vamos marcar aqui. Como podemos ver no ponto, ele está exatamente no nosso ponto referencial. E ele possui uma angulação de 77 graus em relação ao nosso ponto de referência. Isso vai nos ajudar agora na parte de cálculo. Podemos ver que nosso prumo ele está alinhado. E vamos agora partir para o nosso cálculo para acharmos a distância que nós precisamos, ou que a distância que nós queremos.
Bom, partindo agora para o nosso cálculo, como temos um triângulo retângulo, ou seja, um ângulo de 90 graus, automaticamente preenchendo nossos dados, temos 90 graus neste lado do triângulo, esse lado que nós temos 77 graus, e como a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo ela tem que dar 180 graus, por dedução nós temos 13 graus nesse lado. Nessa lateral nós temos 23 centímetros, que é exatamente a distância do centro de uma braçadeira, ou seja, a braçadeira superior da haste, a o centro da braçadeira inferior da haste. Se observarmos este ângulo, nós temos essa lateral como cateto adjacente, nós temos essa lateral como cateto oposto e nós temos essa lateral como hipotenusa. Na lei do triângulo retângulo, a fórmula, nós temos essas três formas: seno do ângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente do ângulo igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Como nós temos dois ângulos e temos um lado e queremos obter o nosso cateto oposto, que é exatamente essa distância deste ponto a este ponto, nós utilizaremos a forma de tangente. Então, calculando, nós temos tangente do ângulo é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Dando segmento, nós temos tangente de 77 graus igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a distância de 23 graus, de 23 centímetros, perdão. Que convertendo esse 23 centímetros para metro, nós temos exatamente 0,23 metros, pois essa distância que vamos encontrar, ela estará em metros. Continuando, fazendo o cálculo, temos tangente de 77 vezes cateto adjacente, que é 0,23 metros. Nós temos exatamente o valor de 0,99 metros, ou podemos aproximar para 1 metro, que está dentro do limite de defasagem que nós podemos aceitar, ou seja, está dentro de um limite aceitável, um limite tolerável. Vamos agora confirmar essa distância para ver se o cálculo está correto.
confirmando medida, distância de exatamente 1 metro entre o teodolito e o ponto de referência. Bom, como podemos ver, já fizemos a conferência. Os cálculos aqui feitos batem exatamente com a distância, né, da marcação do nosso ponto de referência até o nosso teodolito. Espero que essas informações sirvam para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nós que vamos trabalhar diretamente ou indiretamente na parte civil, na parte de topógrafo ou qualquer área que necessite, né, fazer esses tipos de cálculo.